15 de agosto de 1911, Fazenda Santa Cruz do Agreste, interior de Pernambuco. O coronel Inocêncio Ferreira da Mata não era homem de desaparecer. Aos 58 anos, ele controlava mais de 3.000 alqueires de terra seca, comandava dezenas de vaqueiros, e sua palavra valia mais que qualquer papel assinado em cartório. No sertão pernambucano do início do século XX, onde a lei chegava tarde ou não chegava, homens como Inocêncio eram a própria ordem. Naquela manhã de agosto, o céu estava cinza como chumbo derretido. O cheiro de terra rachada subia das grotas, misturado ao suor dos cavalos e ao fumo de corda que os homens mastigavam enquanto cercavam o gado. Inocêncio vestia camisa de linho branco, chapéu de couro cru e botas gastas de tanto pisar em pedra e espinho. Ele não era vaidoso, mas gostava de se apresentar bem. Dizia que um coronel que não se cuida perde o respeito dos homens. Ele saiu da casa grande por volta das 6 da manhã. Sua esposa, Dona Sebastiana, o viu atravessar o terreiro com passos firmes, as esporas tilintando no chão de barro batido. Ela não fez perguntas. Nunca fazia. Inocêncio era homem de poucas palavras e muitos segredos. Volto antes do almoço, foi tudo que ele disse. Levava consigo apenas o facão de cabo de chifre, uma cantil de couro e o cavalo baio de confiança. Disse aos vaqueiros que ia inspecionar o Poço Velho, aquele que ficava nos fundos da propriedade, perto do açude seco e das árvores retorcidas que ninguém cortava por superstição antiga. Ninguém questionou. Inocêncio conhecia aquelas terras como a palma da própria mão, mas ele nunca voltou. Quando o sol já estava alto e o calor começava a fritar a pele, Dona Sebastiana mandou um dos meninos procurar o marido. O garoto voltou sozinho, dizendo que o cavalo estava preso numa árvore perto do poço. Mas o coronel não estava em lugar nenhum. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Os vaqueiros montaram uma busca imediata, vasculharam os arredores do poço, as grotas, os caminhos de pedra, chamaram pelo nome dele até a voz ficar rouca. Nada, nem sinal de luta, nem rastro estranho. Apenas o cavalo, quieto, esperando. Nos dias seguintes, a fazenda se encheu de gente. Parentes, agregados, trabalhadores de fazendas vizinhas. Todos queriam ajudar, ou entender, como um homem poderoso como Inocêncio Ferreira da Mata podia simplesmente sumir. As teorias começaram a brotar. Alguns diziam que ele devia dinheiro a gente perigosa. Outros, que tinha inimigos políticos em cidades maiores, gente que não perdoava desaforo. Havia quem jurasse que o coronel tinha amante escondida e fugiu para longe, largando tudo. E havia os que falavam baixo, com medo, sobre vinganças antigas, sangue derramado que um dia volta para cobrar. Mas nenhuma dessas histórias colava direito. Inocêncio era respeitado, temido, sim, mas respeitado. Não tinha dívidas conhecidas, não andava com inimigos declarados. E quanto a amantes, Dona Sebastiana era mulher de pulso firme. Se houvesse algo assim, ela saberia. O delegado da cidade mais próxima, a quase 2 dias de viagem, foi chamado. Ele veio, fez perguntas, anotou nomes, olhou o poço de longe, mas não desceu. Disse que era fundo demais, que não tinha equipamento. Fez um relatório e foi embora. O caso foi arquivado como desaparecimento sem indícios de crime. Nos meses seguintes, a vida na fazenda Santa Cruz do Agreste continuou, mas mudada. Dona Sebastiana assumiu o comando com mão de ferro, mas todos sabiam que algo se partira. A ausência de Inocêncio deixou um buraco maior que qualquer poço. As pessoas pararam de falar sobre ele. Não por esquecer, mas porque dói demais lembrar de alguém que sumiu sem deixar rastro. E o Poço Velho, aquele que ninguém usava mais, foi tampado com tábuas velhas e pedras. Diziam que dava azar olhar para dentro. Por quase um século, ele ficou ali, esquecido, engolido pelo mato e pelo tempo. Até que, em 2001, 2 vaqueiros tropeçaram num segredo que o sertão guardava em silêncio. Os primeiros meses após o desaparecimento de Inocêncio foram marcados por um silêncio pesado, do tipo que não se quebra com palavras. Na fazenda Santa Cruz do Agreste, o trabalho continuava, porque no sertão, parar significa morrer de fome, mas os homens falavam menos, evitavam o Poço Velho, desviavam o olhar quando passavam perto daquele canto esquecido da propriedade. Dona Sebastiana não chorou em público, pelo menos ninguém viu.
Ela era mulher de postura rígida, criada para não demonstrar fraqueza. Mas à noite, sozinha no quarto que dividia com o marido, ela ficava acordada até tarde, olhando pela janela, esperando o som das esporas no chão de barro. Esse som nunca voltou. Os filhos de Inocêncio, 3 homens já crescidos e 2 filhas casadas, voltaram para a fazenda assim que souberam do sumiço. Eles refizeram a busca, cavalgaram por dias, interrogaram agregados, visitaram povoados vizinhos, ofereceram recompensa, mandaram rezar missas, espalharam a notícia até onde a palavra podia chegar. Nada. Com o passar dos meses, as visitas foram rareando, os parentes voltaram para suas terras, os amigos pararam de perguntar, e a ausência de Inocêncio foi aos poucos sendo aceita, mesmo sem ser compreendida. Em 1912, um ano após o desaparecimento, surgiram os primeiros boatos sobre uma disputa de terras. Diziam que Inocêncio tinha se desentendido com um fazendeiro de uma cidade vizinha, homem violento e conhecido por resolver problemas na bala. Alguns juravam que tinham visto estranhos rondando a propriedade semanas antes do sumiço. Dona Sebastiana mandou investigar. Contratou homens de confiança. Pagou para gente ir até a tal fazenda, falar com testemunhas. Mas tudo desembocava em nada. O fazendeiro negou qualquer envolvimento. Não havia provas. Apenas rumores. E rumor no sertão é como vento. Faz barulho, mas não deixa marca. Outro boato ganhou força. Inocêncio teria sido visto embarcando num trem em Caruaru, dias depois do desaparecimento, acompanhado de uma mulher. A história se espalhou rápido. Gente jurava que era verdade, mas quando foram checar, ninguém conseguiu confirmar. Nenhum bilhete vendido, nenhum nome registrado, nenhuma testemunha confiável. Era tudo fumaça. Nos anos seguintes, a fazenda Santa Cruz do Agreste foi mudando. Os filhos de Inocêncio assumiram as terras, mas sem a autoridade do pai. Brigas internas começaram. Divisões. Um dos filhos vendeu sua parte e foi embora para o Recife. Outro morreu jovem, de febre. As filhas se afastaram. Dona Sebastiana envelheceu rápido. Em 1920, ela faleceu, levando consigo o peso de nunca ter sabido o que aconteceu com o marido. O Poço Velho, nesse meio tempo, foi completamente abandonado. As tábuas que cobriam a boca dele apodreceram. Cipós e trepadeiras cresceram em volta. O mato engoliu tudo. As novas gerações da família nem sabiam direito onde ficava. O nome de Inocêncio Ferreira da Mata foi sumindo da memória viva. Virou lenda, depois rumor, depois nada. Décadas se passaram. A fazenda Santa Cruz do Agreste foi vendida, dividida, revendida. Passou por várias mãos. Nos anos 1970, virou propriedade de uma cooperativa. Nos anos 1990, foi comprada por um empresário de Recife que queria investir em criação de gado. Ele reformou a casa grande, modernizou os currais, trouxe tecnologia. Mas havia partes da fazenda que ninguém mexia. Cantos esquecidos, lugares onde o mato crescia solto e o chão era pedra pura. Um desses lugares era o antigo poço. Ninguém sabia ao certo se ele ainda tinha água. Ninguém se importava. Havia poços artesianos agora, cisternas modernas. Aquilo era passado, até que, em agosto de 2001, exatos 90 anos após o desaparecimento de Inocêncio, 2 vaqueiros contratados pelo novo dono da fazenda foram explorar uma área remota para ver se dava para abrir pasto. Eles tropeçaram em algo que mudaria tudo. Zé Carlos e Bento não eram homens de medo. Trabalhavam com gado desde meninos. Conheciam o sertão de cabo a rabo. Já tinham enfrentado seca, cobra, onça. Mas naquela tarde de agosto de 2001, quando se aproximaram do poço esquecido, no fundo da antiga fazenda Santa Cruz do Agreste, algo no ar parecia errado. O silêncio era denso demais. Nem grilo, nem pássaro. Apenas o vento arrastando folhas secas. Eles estavam abrindo caminho para uma nova cerca quando Bento quase caiu. O chão cedeu um pouco sob seu pé. Ele recuou, olhou para baixo e viu uma abertura coberta de pedras soltas, galhos podres e terra acumulada. "Tem um buraco aqui", disse ele, limpando o suor da testa. Zé Carlos se aproximou. Os 2 se abaixaram, afastaram o mato, removeram algumas pedras. Aos poucos, a boca de um velho poço foi aparecendo.
Era circular, feito de pedras empilhadas à mão, do tipo que se construía no começo do século. A borda estava desmoronando. Dentro, escuridão total. Deve ser o poço velho que o patrão falou, disse Zé Carlos. Disse que tinha um por aqui, mas ninguém sabia onde. Bento pegou uma pedra e jogou lá dentro. Silêncio. Depois, um baque surdo, distante. É fundo, murmurou ele. Zé Carlos acendeu um cigarro, olhou em volta. Não havia nada de especial ali. Só mato, pedras, o calor do fim da tarde. Vamos reportar para o patrão. Talvez ele queira tampar isso direito. Gado pode cair. Mas Bento não se mexeu. Ele ficou olhando para dentro do poço, como se algo o puxasse. Zé, tem uma coisa estranha aqui. Que coisa? Um cheiro. Zé Carlos franziu a testa e se aproximou. Abaixou a cabeça perto da abertura. E sentiu. Não era cheiro de água parada, nem de bicho morto recente. Era outra coisa. Algo velho, podre, enterrado. Os dois se entreolharam. A gente precisa descer, disse Bento. Tá maluco? Esse poço deve ter uns 20 metros. Então a gente volta amanhã com corda e lanterna. Zé Carlos não gostou da ideia, mas sabia que Bento tinha razão. Se havia algo lá embaixo, precisava ser visto. No dia seguinte, voltaram com equipamento emprestado. Corda grossa, 2 lanternas grandes, um facão e uma garrafa de água. Chamaram também o caseiro da fazenda, seu Damião, homem velho que morava ali havia décadas. Quando Damião viu o poço, ficou parado, calado. Esse aqui é o poço do coronel, disse ele-me por fim. Que coronel? Perguntou Zé Carlos. Inocêncio Ferreira da Mata, o dono antigo. Sumiu faz quase 100 anos. Dizem que ele vinha para cá no dia que desapareceu. Os 3 ficaram em silêncio. Damião cuspiu no chão e se afastou. Vocês desçam se quiserem. Eu fico aqui em cima. Zé Carlos amarrou a corda numa árvore grossa e começou a descer. Bento segurava a outra ponta, controlando a descida. A lanterna balançava na mão de Zé Carlos, jogando sombras tortas nas paredes de pedra. O poço era estreito. As paredes eram úmidas, cobertas de limo e raízes retorcidas. O ar ficava mais pesado a cada metro. Quando Zé Carlos chegou ao fundo, pisou em algo mole. Lama, água parada, pouca, mas suficiente para formar uma poça escura. Ele iluminou ao redor, e foi aí que viu. No canto do poço, meio afundado na lama, havia ossos humanos. Um crânio parcialmente coberto de terra, costelas, um braço, roupas apodrecidas, quase desfeitas, mas ainda reconhecíveis. Tecido grosso, botões de metal, pedaços de couro. E ao lado do corpo, meio enterrado, um objeto que brilhou sob a luz da lanterna. Zé Carlos se aproximou devagar, o coração batendo forte. Era um relógio de bolso. Ele o pegou com cuidado. O metal estava corroído, mas ainda dava para ver. Ouro velho, tampa gravada com iniciais. I de F, M. Inocêncio Ferreira da Mata. Zé Carlos subiu devagar, segurando o relógio como se fosse um pedaço de fantasma. Quando chegou em cima, Bento e Damião viram a expressão no rosto dele. Tem um corpo lá embaixo, disse Zé Carlos, a voz trêmula. E isso aqui. Ele mostrou o relógio. Damião ficou pálido. Meu Deus do céu, é ele, é o coronel. Os 3 ficaram ali, olhando para aquele objeto esquecido pelo tempo, enquanto o sol começava a descer no horizonte. Depois de 90 anos, o sertão finalmente entregou seu segredo. A notícia se espalhou devagar, mas com peso. Primeiro, Zé Carlos e Bento avisaram o patrão da fazenda. Ele chamou a polícia. A polícia chamou peritos. Em poucos dias, o velho poço que ninguém lembrava virou centro de uma operação de resgate arqueológico forense. Equipes desceram com equipamento profissional. Removeram os restos mortais com cuidado. Além do esqueleto quase completo, encontraram fragmentos de roupa, linho grosso, botões de osso, pedaços de couro de bota e, mais importante, documentos. Papéis velhos, encharcados, quase ilegíveis, mas preservados pela umidade constante e pelo barro que os selou. Entre eles, uma carta dobrada dentro de um envelope de couro. Levou dias para conseguirem abrir sem destruir. Quando finalmente conseguiram, as palavras escritas a lápis desbotado começaram a contar uma história que ninguém imaginava. A carta não tinha destinatário. Parecia um registro pessoal, talvez algo que Inocêncio escreveu para si mesmo.
ou para alguém que nunca leria. Datada de 14 de agosto de 1911, um dia antes do desaparecimento. Se estou escrevendo isso, é porque já não confio em mais ninguém. Descobri uma traição, não de inimigo, de sangue. Meu próprio filho mais velho, Joaquim, fez acordo com gente de fora para tomar minhas terras. Achei os papéis, vi as assinaturas. Ele vendeu informações, falsificou documentos, prometeu entregar a fazenda em troca de dinheiro e proteção. Confrontei ele ontem à noite. Negou tudo, mas eu vi nos olhos dele. Vi a mentira, vi o ódio. Amanhã vou ao Poço Velho buscar os documentos originais que escondi lá. Preciso de provas antes de agir. Não posso acusar sem ter certeza, mas se algo me acontecer, que essa carta sirva de testemunho. A carta terminava ali. Os investigadores começaram a juntar as peças. Joaquim Ferreira da Mata, filho mais velho de Inocêncio, foi quem mais insistiu nas buscas após o desaparecimento do pai. Foi ele quem chamou o delegado. Foi ele quem ofereceu recompensa. Mas também foi ele quem, meses depois, assumiu o controle total da fazenda. Afastou os irmãos e vendeu partes da propriedade para um grupo de comerciantes do Recife. Nos registros antigos, havia menção a uma disputa judicial entre Joaquim e os irmãos, que o acusavam de ter manipulado a herança, mas o processo nunca avançou. Joaquim tinha aliados poderosos, e ele morreu em 1948, sem nunca ter sido questionado. A polícia de 2001 não podia mais indiciar um morto, mas a história ficou clara. Inocêncio foi ao poço naquela manhã de agosto porque havia escondido documentos importantes ali, provas da traição do filho. Provavelmente, ele desceu para recuperar os papéis, e lá embaixo, sozinho, teve um acidente. Ou não foi acidente. Alguns investigadores levantaram a hipótese de que Joaquim, sabendo das intenções do pai, pode ter ido atrás dele, pode ter empurrado, pode ter tampado o poço, pode ter deixado o próprio pai morrer lá embaixo, sabendo que ninguém desceria para procurar. Mas não havia como provar. Tudo era especulação. O que sobrou foi o esqueleto, a carta, o relógio e uma verdade incômoda que atravessou um século. Os restos mortais de Inocêncio Ferreira da Mata foram entregues aos descendentes da família. Houve uma cerimônia discreta, um enterro tardio, 90 anos depois. Seu Damião, o caseiro, foi ao velório. Ele era bisneto de um vaqueiro que trabalhou para Inocêncio. Disse que o avô dele sempre comentava, em voz baixa, que algo de errado aconteceu naquele dia, mas ninguém falava abertamente. Era perigoso acusar um filho de matar o pai, principalmente quando esse filho tinha poder. O sertão guarda segredo, disse Damião, olhando para a urna. Mas uma hora ele entrega. Hoje, a fazenda Santa Cruz do Agreste ainda existe, mas com outro nome, outros donos, outra vida. O poço foi lacrado de vez, coberto com concreto. Mas a história de Inocêncio não foi esquecida. Ela virou registro, virou arquivo, virou lembrança de que o tempo não apaga tudo e que, às vezes, a verdade só aparece quando já é tarde demais para fazer justiça, mas nunca é tarde demais para saber. Passaram-se meses desde que os restos mortais de Inocêncio Ferreira da Mata foram finalmente sepultados. O caso, que ganhou alguma repercussão regional nos jornais e rádios do interior de Pernambuco, aos poucos saiu das conversas, mas não desapareceu por completo. Algumas coisas, uma vez descobertas, deixam marcas que o tempo não consegue apagar. Maria Lúcia Ferreira, uma das bisnetas de Inocêncio, foi a única da família que decidiu investigar mais a fundo. Ela era professora de história em Caruaru e sempre ouvira histórias vagas sobre o avô que sumiu, mas nunca soube dos detalhes. Quando os restos foram encontrados, ela tinha 52 anos, e algo nela despertou, uma necessidade de entender, de juntar os pedaços. Ela procurou registros antigos, conversou com historiadores locais, visitou cartórios empoeirados, encontrou processos judiciais esquecidos em arquivos públicos e, aos poucos, a figura de Joaquim, o filho mais velho, o herdeiro, foi se revelando de maneiras que a família nunca quis enxergar. Havia registros de dívidas, de terras vendidas rápido demais, de acordos feitos às pressas. Joaquim não era apenas ambicioso, ele estava desesperado. E Inocêncio, desconfiado e controlador,
Representava o único obstáculo entre ele e a liberdade financeira que tanto desejava. Maria Lúcia encontrou também algo inesperado. Uma carta de Dona Sebastiana, escrita em 1913, endereçada a um padre da região. Nela, a viúva desabafava. Dizia que não conseguia dormir, que sentia que algo terrível tinha acontecido, que o filho mais velho não olhava nos olhos dela desde o dia do desaparecimento, que ela rezava todas as noites pedindo a Deus que revelasse a verdade, mas também tinha medo do que essa verdade poderia ser. A carta nunca foi respondida, e Dona Sebastiana morreu sem saber. Maria Lúcia organizou tudo o que encontrou e escreveu um pequeno livro. Não era algo comercial, era um registro familiar, feito em poucas cópias, distribuído entre parentes e bibliotecas locais. Ela o intitulou O Coronel do Poço, História de um Silêncio que Durou 90 anos. No livro, ela não acusa diretamente Joaquim de assassinato. Não há provas conclusivas, mas ela apresenta os fatos de forma crua, honesta, dolorosa, e deixa o leitor tirar suas próprias conclusões. Alguns membros da família ficaram furiosos. Disseram que ela estava manchando o nome dos Ferreira. Outros, mais velhos, agradeceram em silêncio, porque, no fundo, eles também sempre souberam que algo estava errado. Zé Carlos e Bento, os vaqueiros que encontraram o corpo, nunca esqueceram aquele dia. Bento, em particular, passou a evitar aquela parte da fazenda. Dizia que o lugar tinha um peso. Zé Carlos, por outro lado, sentiu algo diferente. Ele via o episódio como um dever cumprido, como se, de alguma forma, ele e Bento tivessem dado a Inocêncio o que ele merecia, ser encontrado. O pior que pode acontecer com uma pessoa, disse Zé Carlos numa entrevista anos depois, não é morrer. É morrer e ser esquecida. Sumir sem deixar rastro. Aquele homem ficou 90 anos no fundo de um buraco e ninguém sabia. Agora, pelo menos, ele tem nome, tem história, tem lugar. Ele fez uma pausa e acrescentou. E quem fez aquilo com ele, seja lá quem for, também tem que carregar isso para o resto da eternidade. Hoje, quem passa pela antiga fazenda Santa Cruz do Agreste não vê nada de especial. É uma propriedade como tantas outras no sertão. Gado pastando, cercas de arame, algumas construções modernas. Mas se você conhece a história, se você sabe onde procurar, ainda dá para ver as pedras antigas da Casa Grande. Dá para imaginar o terreiro de barro batido. Dá para sentir o peso do tempo. E lá nos fundos, onde o mato cresce grosso e o chão é pedra pura, há uma placa pequena de metal, meio escondida. Foi colocada por Maria Lúcia, sem alarde, sem cerimônia. Nela está escrito: aqui foi encontrado, em 2001, o corpo de Inocêncio Ferreira da Mata, desaparecido em 1911. Que sua memória não seja esquecida. O sertão é um lugar de silêncios longos, mas ele também é um lugar de memória. E memória, por mais que seja enterrada, tem o costume de voltar à superfície. Às vezes leva dias, às vezes décadas, às vezes 90 anos, mas ela sempre volta, e quando volta, traz consigo não apenas a verdade, mas também a pergunta que fica: quantas outras histórias ainda estão esperando para ser desenterradas? Quantos outros poços, esquecidos no meio do nada, ainda guardam segredos? Quantas famílias ainda carregam o peso de um desaparecimento nunca explicado? A história de Inocêncio Ferreira da Mata não é única. É apenas uma entre milhares. Uma que teve a sorte, ou o destino, de ser descoberta. As outras continuam lá, silenciosas, soterradas, esperando. E o sertão, paciente como sempre, continua guardando.